O Alexandre de Moraes tem medinho agora? É isso? Tem medinho do... Ah, pelo amor de Deus, não tem mais justificativo isso, não. Gente, a imprensa tá meio diferente. Pois é, olha só, gente. Depois de toda essa repercussão, Alexandre de Moraes censura jornalismo, veio a Metrópolis falar agora também do absurdo que é o Bolsonaro não receber visita dos próprios filhos. Parece que a imprensa brasileira tá acordando assim meio que do nada, né? Pois é, olha só esta fala aqui, gente, do jornalista da Metrópolis, que também defendeu Alexandre de Moraes, agora tá mudando de ideia. Que é isso? Bolsonaro tinha razão desde sempre. Olha só o que ele falou aqui pra gente começar, tá? Tem muita coisa, fica aí. Ô Nilo, eu acho absurdo, né? Realmente, essa restrição em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro pelo seguinte, primeiro que não tem nenhum sentido, sob o ponto de vista prático, né, você impedir visita. Né? Segundo, não há caso, na minha opinião, quando você pega a história do Brasil, né, recente, de um preso que foi impedido de se manifestar sobre determinados assuntos. Né? Quando você pega, por exemplo, aquele preso com crime hediondo, tráfico de drogas, ele consegue fazer uma carta, dar para a família dele, e se alguém da família quiser ler em praça pública, pode ler. Né? Quando Lula foi preso, é bom lembrar, ele deu inúmeras entrevistas aos jornais, aos meios de comunicação. Mas eu lembro do Haddad, de outros políticos do PT, Gleisi Hoffmann, saindo da reunião, do encontro com Lula, líderes partidários, estou nem falando de familiares, líderes partidários do PT, saindo do encontro com Lula e se manifestando claramente sobre o assunto. Agora, nesse momento, né, o Alexandre de Moraes impede a reunião e o encontro do Flávio Bolsonaro, que é seu filho e seu advogado, de ver o seu pai. Né? Não tem nenhum tipo, na minha opinião, justificativa esse tipo de assunto. É importante, publicamente, a gente entender e conhecer a opinião do Jair Bolsonaro sobre diversos assuntos. Né? Tem interesse público, tem relevância pública e política. É importante, na minha opinião, né, não tirar também a possibilidade do filho do Jair Bolsonaro encontrar o Jair Bolsonaro, está disputando as eleições desse ano e pode impedir, fazer... qual o problema dele articular politicamente? Né? Qual o problema? Lula articulou politicamente na prisão. E o Jair Bolsonaro pode articular politicamente na prisão também com o seu filho, com seus aliados políticos, né? Além de ser, na minha opinião, uma afronta clara à advocacia. Né? Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro é advogado do Jair Bolsonaro. Mas é advogado de fantoche, de efeito, porque tem outros membros da defesa do Bolsonaro. Não cabe um juiz fazer esse tipo de valorização. Não cabe uma pessoa de fora fazer esse tipo de valorização. Aí eu pergunto, cadê o AB nesse sentido? Cadê o AB que impede um advogado de encontrar com o seu representado? Né? Então, sob todas as óticas, Neila, eu vejo um absurdo essa decisão do Alexandre de Moraes, um absurdo, né, o parecer da PGR, que defende a manutenção da suspensão do Flávio Bolsonaro com o Jair Bolsonaro. Né? Qual o medo que as pessoas têm? O Alexandre de Moraes tem medinho agora? É isso? Tem medinho do... Ah, pelo amor de Deus, não tem mais justificativo isso, não. É isso, pra você que não entendeu nada, simplesmente o Alexandre de Moraes proibiu o Flávio Bolsonaro, agora de vez, tá? De visitar o próprio pai, o Bolsonaro. E a PGR foi lá e carimbou. Pois é, a gente sabe aí que a PGR, o Gonê é o cachorrinho do Alexandre de Moraes, né? Foi lá e carimbou, dizendo que não pode, mesmo o Flávio Bolsonaro sendo advogado do Bolsonaro também, que ele está como um dos advogados, ele não pode ver o próprio pai, gente. Acredite se quiser. É o nosso Brasil. Lembrando que isso aí só acontece no Brasil todo. Só acontece com o Bolsonaro, tá? No Brasil todo, isso só aconteceu no Bolsonaro. Em outros lugares, presos, estupradores, pessoas que matou gente, simplesmente escreve carta, vê a família toda, mas o Bolsonaro não. O Alexandre de Moraes proibiu o próprio filho de ver o Bolsonaro. E como falou o petista aqui, né, gente, que esse cara aqui defende o Lula sempre que pode. Pois é, agora tá indignado com o Alexandre de Moraes, mesmo depois da gente ter avisado tanto quem era o ditador Alexandre de Moraes, mesmo depois do próprio Bolsonaro ter avisado tanto quem era o ditador Alexandre de Moraes. E esses pessoal aí
porque era o Bolsonaro, aí podia tudo, né? Aí quando chega neles, aí começa, não, mas por que não, né? Isso aí é contra a Constituição. Antes podia, agora não. Agora a fera tá solta e a única maneira de acabar com a fera é tirando ela de lá do STF via impeachment, tá? Bom, e outro jornalista também, vou trazer aqui novamente o Andriesa, não com a mesma fala do vídeo anterior, com outra fala que ele fez aqui, criticando mais uma vez o Alexandre de Moraes e o Dino. O Dino, gente, o Dino, pelo amor de Deus, que foi denunciado por usar os carros públicos, usar carro público que é cedido para ele, com gasolina pública também, gasolina que a gente paga o carro dele, a gente paga a gasolina dele, e ele tava usando o carro para ir pra praia com a família. É isso, ele foi denunciado por isso. E o que foi que aconteceu? O Flávio Dino vai ser preso? Não. Quem denunciou é que tá sendo preso. Olha, gente, o nosso Brasil é uma comédia mesmo, né? Vamos deixar com o Andriesa aqui, olha só. Uma denúncia nunca investigada, grave, em função da qual se forjou uma ideia de perseguição. A atividade jornalística, olha, vocês não gostam dessa palavra, né? Olha o precedente, que não é que se inaugurou agora, olha o precedente que está inaugurado agora. O ministro do Supremo está podendo dizer que uma reportagem, uma atividade jornalística, uma apuração jornalística abastecida por fonte, que isso é crime de perseguição tipificado. E aí disparado todos os gatilhos que fazem com que isso seja um ataque ao ministro do Supremo, e o ministro do Supremo é o Supremo, e de repente está lá uma investigação controlada no Supremo Tribunal Federal sobre alguém que não tem, por óbvio, foro por prerrogativa de função, mas assim está dado. Esse é o cerne da questão, ao qual voltaremos muitas vezes aqui nesse programa, sempre que for necessário. E mais uma vez aqui hoje um programa monotemático. Repito, Flávio Dino tinha um objetivo, derivado da sua condição de ministro do Supremo, líder de um grupo político no Maranhão. Ele queria descobrir ou confirmar quem eram entre os seus inimigos, adversários no Maranhão, que ele não poderia ter mais, quem era o informante de Luiz Pablo. E a partir desse objetivo, o caso foi construído numa inversão absoluta, eivada de vícios. Aí o ilícito da inconstitucionalidade. Esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo. Como já disse, havia outros caminhos para que se investigasse, se chegasse ao crime, ideia de perseguição e tudo mais. Não. Qual é aquele? Isso é o mais importante. Qual é a forma, qual é a maneira por meio da qual eu mantenho esse caso comigo no Supremo? Os inquéritos xandônicos estão à disposição dos ministros do Supremo. Por isso ele é mantido. Não é simplesmente porque Alexandre de Moraes quer e exerce seu poder autoritário, porque é um instrumento a serviço da intimidação, da defesa reativa. É um ataque, não é essa a palavra que eles gostam? A serviço dos ministros do Supremo, para intimidar, para mandar recado. Qual era a forma de se chegar aos informantes de Luiz Pablo, nessa que seria uma associação criminosa, mantendo a investigação, o trânsito das coisas sob controle xandônico? Forjar, perverter a atividade jornalística em perseguição. Tá aí, gente, a onça tá solta. E agora, como é que para o Alexandre de Moraes? Não sei, né, gente? Como eu disse pra vocês antes, a única forma é o impeachment. Agora, gente, tem aí o Alexandre de Moraes envolvido com o Flávio Dino. A gente não vê o Lula falando nada, né? O Lula que indicou o Flávio Dino aí. É corrupção atrás de corrupção no Brasil e ninguém faz nada. Em vez de prender os ministros, prende quem denuncia os ministros. É assim, Bolsonaro foi lá, denunciou os ministros, foi preso. Agora o jornalista foi lá, denunciou o Flávio Dino e daqui a pouco tá preso também. Já fizeram busca e apreensão, já fizeram tudo na casa do cara. Pelo amor de Deus, é tudo o contrário do nosso Brasilzão. Bom, agora olha só, o bicho vai pegar porque o Donald Trump, gente, olha o que o Donald Trump tá armando, gente. Deixa eu dar um zoom aqui pra você. Os Estados Unidos planejam, gente, atacar em terra, pois é, não é aéreo não, tá em terra contra traficantes na América Latina. América Latina tem o Brasil. Gente, o Brasil pode receber tropas americanas contra o tráfico de droga e já estão em treinamento. Olha só este vídeo. Esse anúncio foi feito durante treinamentos conjuntos no Panamá, realizados entre Estados Unidos e outros 18 países. Aqui o secretário de Guerra, Pete Hegseth, que afirmou ainda que essas operações
poderão ocorrer, atenção, onde quer que atuem grupos do narcotráfico. Esse é um assunto para Betina Anton, que está chegando aqui ao estúdio do Conexão em São Paulo. Betina, seja bem-vinda. O que é que nós podemos esperar a partir dessa declaração do secretário de Guerra dos Estados Unidos, que é boquiroto, né? Ele fala muito, promete muito, ameaça muito, mas de fato parece, na Colômbia, por exemplo, há um princípio de acordo, né? É isso mesmo. Obrigada, bom dia Colombo, bom dia a todos. Bom, a gente sabe que o governo Trump tem uma postura cada vez mais militarizada em relação à América Latina e tem adotado medidas espetaculares, ações espetaculares, como a explosão dos barcos lá no Caribe e também a própria captura do ditador Nicolás Maduro em janeiro. Agora, essa ação, essa ameaça de fazer ações por terra contra grupos de narcotraficantes, onde quer que eles estejam, apesar de ser uma afirmação muito impactante, o que as autoridades americanas dizem é que ela deve ter um efeito entre os países que fazem parte da coalizão anti-cartéis, que faz parte de um grupo maior, que é o Escudo das Américas, que é um grupo criado pelo Donald Trump justamente para tratar da questão da segurança aqui na América Latina e sempre com uma visão muito militarizada dessas ações. A grande pergunta é a seguinte: essas ações militarizadas para combater o tráfico de drogas, elas têm um efeito? Elas realmente funcionam? E aí, gente, será que vai ter ataque dos Estados Unidos às facções criminosas aqui no Brasil? Deixa aí nos comentários, gente. Sei não, hein? Sei não. Se o Lula não tá combatendo, sei não, né? Pois é. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Vamos voltar aqui ao Flávio Dino de novo, pra eu mostrar o vídeo que causou toda essa rebelião aí no STF, né? Olha só, Flávio Dino. Olha que coisa linda, gente, o Flávio Dino aí, ó. O Flávio Dino usando um veículo que é pago pela gente, gasolina paga pela gente. E tá aí, ó, gente. Ele foi pra praia por causa deste vídeo aqui que ele foi denunciar. Olha que lindeza, gente. Olha que lindeza o Flávio Dino aí sem camisa. Olha aí, ó. Com o carro que é que a gente que paga, a gasolina a gente que paga. Foi denunciado e quem denunciou é que tá pagando agora. É o Brasil, gente. Continue fazendo L. Continue fazendo L. Pois é. Pelo amor de Deus, gente. Que ridículo. Bom, e para completar as coisas ridículas, eu vou trazer aqui uma entrevista do Alexandre de Moraes com a Peppa Pig da Daniela Lima, tá bom, gente? Vale lembrar que é um vídeo de IA, mas tá bastante próximo da realidade. Olha só este vídeo. Boa noite, estamos aqui hoje com um homem que conseguiu fazer a justiça brasileira ser respeitada no mundo inteiro, nosso querido Xandão. Hoje é um dia muito feliz para o jornalismo brasileiro. Afinal, quando um blogueiro resolve ultrapassar os limites, alguém precisa colocar ordem na casa, não é mesmo? E vocês sabem que eu sempre fui muito criteriosa com minhas fontes. Minha fonte sempre foi ele, esse homem aqui. O homem que sabe tudo, o homem que enxerga tudo, o homem que sabe exatamente quando alguém merece ser investigado. Se o Xandão tomou uma decisão, eu não preciso nem saber os detalhes. Ele sabe o que está fazendo. Constituição, claro que é importante, mas a gente precisa entender que existem momentos em que a democracia precisa ser protegida. E às vezes, para proteger a democracia, algumas pessoas precisam aprender que liberdade de expressão não significa liberdade para falar qualquer coisa. Xandão, meu querido, explica para eles. Xandão, você tá rindo? Não, espera, eu sempre fui sua fonte. Me salva, Xandão. Meu herói! É isso, gente. Lembrando que a Daniela Lima foi a única repórter... A única, gente. O jornalismo foi atacado pelo Alexandre de Moraes. E ela foi a única a defender o Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus. Bom, agora presta atenção nessa fala aqui, gente. Vamos abrir um pouquinho a mente? Olha só, preste atenção nessa fala aqui, você que gosta de
abrir a mente. O eleitor do Lula não vota no Lula porque a vida dele melhora, ele vota no Lula porque a tua vida piora e ele gosta de assistir isso. Nós cometemos um grande engano quando a gente olha e pensa assim, mais 4 anos de Lula eu vou sofrer, mas o eleitor do Lula vai sofrer mais ainda. Ou quando você vai no mercado e pensa, meu Deus, eu tô sentindo tanto, será que essas pessoas também, esses eleitores dele não estão sentindo também que as coisas estão mais caras, que a vida tá mais difícil? Deixa eu te contar. Eles estão sentindo. E eles gostam de sentir. Porque eles gostam de ver você reclamando, eles gostam de te ver sofrendo. Porque normalmente o eleitor pobre do Lula é o eleitor que tem uma vida miserável e medíocre. E ele não se importa com essa vida dele. Porque não ser miserável e não ser medíocre implica em trabalhar mais, se dedicar mais, abrir mão de momentos bons, de momentos de prazer, de momentos de descanso. E eles não estão dispostos a abrir mão dessas coisas, a trabalhar mais, a se dedicar mais, eles não querem. Então é por isso que eles se acostumaram com a vida medíocre que levam. E para se sentirem melhores, o que eles querem? Que você também faça parte desta vida medíocre. Meu marido tem uma loja de carros. Os negócios que mais estão aparecendo são assim, pessoas que têm carro lá de 120 mil querendo trocar por carro de 60 mil. Se eu falar isso para um eleitor do Lula, ele não vai olhar e pensar, opa, preciso rever as coisas, porque isso significa um sinal claro de que a economia não está bem. Não, ele vai olhar e pensar, bem feito. Eu vivo lá com meu golzinho de 10 mil, me leva pra cima e pra baixo. Eu ando de transporte público e nunca morri. É isso que ele vai pensar. Vídeos como esse meu não fazem ele rever o posicionamento dele. Fazem ele ter certeza que ele vai votar no Lula de novo, porque ele quer ver a tua desgraça. Ele quer ver você na miséria. E olha só, eles podem até ver parte do eleitorado que não é do Lula na miséria. Agora, ter uma vida medíocre igual a deles é que vai ser difícil. Então é por isso que eu não consigo ter pena do eleitor do Lula. Pena eu tenho do brasileiro médio, que assim como eu, é o que mais está sofrendo agora e é o que mais vai sofrer nos próximos 4 anos. Quem é o brasileiro médio? É aquele que não ostenta, é aquele que tem uma vida que chega no final do mês, ele não deve para ninguém, mas ele também não tem rios de dinheiro sobrando. É o brasileiro que tem lá os seus filhos na escola particular, que não depende do SUS, consegue pagar uma consulta particular, consegue ter um plano de saúde, tem um bom carro na garagem, uma vez por semana pede pizza, uma vez por ano passa uma semana na praia. Esse é o brasileiro médio. O brasileiro médio já está tendo que começar a fazer cortes. Então eu tinha uma faxineira uma tarde por semana. Foi o último dia dela terça. Eu treino com personal trainer uma vez por semana. Amanhã vai ser meu último treino. Não vou mais fazer as unhas no salão. Eu não vou mais comprar roupas logo. Eu não vou mais mandar as roupas na costureira. Eu não vou mais pedir pizza uma vez por semana. Esses são os primeiros cortes. Depois nós vamos para os maiores. Tipo, tirar os meus filhos da escola particular, começar a usar o SUS, começar a usar a farmácia do governo. E isso aí são sistemas que já são sobrecarregados. Com mais uma galera chegando, esses sistemas, tanto de saúde quanto de educação, não vão dar conta. É isso que vai acontecer. É essa bola de neve. Mas o eleitor do Lula não está preocupado com isso. Porque ele não está preocupado em melhorar a qualidade de vida dele. Ele está preocupado em ferrar a tua vida. Ele está preocupado em te ver fazendo esse tipo de vídeo que eu estou fazendo agora. É aquela coisa, né, gente? O socialismo nivela todo mundo. Nivela todo mundo por baixo. Pois é, todos pobres por igual. E não é palavras da minha boca, não. São palavras da boca dele mesmo. Quanto mais pessoas pobres tiver a sua renda dividida, melhor. Palavras do próprio Lula, né? Bom, gente, vamos agora com ele, o nosso amigo parceiro Didizeira, que vai trazer mais notícia aqui pra gente fechar a noite, né, nessa sexta-feira. Será que tem gente assistindo esse vídeo nessa sexta-feira de noite? Bom, se eu fosse assistir eu conseguiria, porque essa sexta-feira vai ser em casa mesmo, tá? E você, comenta aí embaixo se você vai assistir o vídeo até o final ou vai sair pra noitada. Eu acho que o pessoal vai assistir, não tem dinheiro pra noitada não. Quem tem dinheiro pra noitada aí? Comenta aí embaixo, tá? Agora, sem mais delongas nenhuma, vamos direto para o Didizeira. Vamos começar aqui falando sobre ainda a repercussão do caso da filiação do Flávio Bolsonaro, né? A revelia dele lá no Missão. Isso tá muito mal contado. Essa história tá muito mal contada. Apesar de agora a gente já ter vários subsídios, apesar de agora a gente já saber de muito mais coisa do que ontem, evidentemente, mas essa história está mal contada e não é pouco, não. É demais. A pergunta que eu fiz na capa da live é: Renan sabia? Até gravei um vídeo sobre isso no Didi RP2, mas é um vídeo curto. Eu não tenho como me alongar mais no assunto nesses vídeos curtos, mas aqui eu posso. E a pergunta é essa: eu duvido que algum maluco do MBL um dia acordou e falou: hoje eu vou sacanear Flávio. Vou lá, vou desfiliar ele do PL e filiar ele no Missão.
Bom, é claro que a gente sabe que o Missão é um bando de desocupado, um bando de filhinho de papai que nunca trabalharam, nunca produziram nada na vida, é um bando de delinquentes, a gente pode falar isso sim, sem medo, não tenho medo de nenhum vagabundo daqueles lá, não. Já tive treta com todo mundo ali, não tô nem aí. Eu duvido que algum funcionário de segundo escalão tenha tomado essa decisão por conta própria. Eu não posso acusar ninguém, porque eu não sei quem foi que mandou esse funcionário colocar. Mas eu posso desconfiar, não posso não? Será que alguém iria fazer isso assim de moto próprio, ou pela sua vontade? Simplesmente colocar o nome do Flávio Bolsonaro lá sem ninguém do Missão saber, sem ninguém do Missão mandar? Pode acontecer? Pode. Mas eu acho difícil. E acho que a Polícia Federal tem que investigar. E isso aí, galera, é batom na cueca, é mole. Mole. Descobrir isso aí é a coisa mais fácil do mundo. Toda ação digital deixa um rastro. Você está usando um celular, você está usando um computador, tudo tem a sua identidade digital. Ainda mais para você acessar o site do TSE. Poucas pessoas têm acesso a isso. E como a gente já sabe que partiu do Missão, a Polícia Federal tem que perguntar para o Missão quem é do Missão que tem acesso ali. A gente sabe que Renan tem. Renan tem. Não sei se Kim Kataguiri tem, se o Mamãe Caguei tem, mas o Renan tem. Mas não é só o Renan. Renan não vai ficar ali o dia inteiro filiando ou desfiliando alguém. Ele tem uma equipe para isso. E a gente quer saber quem foi que botou o nome lá. É isso que a gente quer saber. Certo? É isso que a gente quer saber. Porque alguém colocou, não caiu do céu. É igual o nome do Felipe Martins nos computadores da BPC lá nos Estados Unidos. Alguém botou, irmão. E a justiça americana já sabe quem é. Ontem eu entrevistei o doutor Fábio Panuzio. Ou, desculpe, anteontem, Fábio Panuzio não. Anteontem eu entrevistei Chiquini. Chiquini é advogado do Felipe Martins. Não é o que cuida da parte dos Estados Unidos, mas ele está ligado no que está acontecendo. Então o nego já sabe quem foi. Só ainda não informou o nome para a defesa do Felipe Martins. Mas a justiça americana já sabe. Então é só isso que a gente quer saber. Só isso. Quem foi que mandou? Quem foi que colocou e quem foi que mandou? Certo? Bom, aí vamos lá, né? Tem um bocado de vídeo, tem um bocado de coisa aqui. Eu já até me alonguei demais nessa introdução aqui. Olha só. Isso aqui a gente já sabe. Eu mesmo dei essa informação ontem. Presidente do TSE, Nunes Marques, restabelece filiação de Flávio ao PL. Decisão de Nunes Marques, atual presidente do TSE, foi dada após Flávio Bolsonaro ser filiado sem sua autorização ao partido Missão. Bom, isso a gente comentou ontem, né? Ontem a gente comentou. E aí o que é que aconteceu? O Nunes Marques desfez tudo. Desfiliou o Flávio do Missão, refiliou o Flávio no PL. Essa é a parte do TSE. O TSE já fez. A parte dele o TSE já fez. Qual é a parte do PL agora? Agora que está tudo correto, é registrar a candidatura do Flávio. Coisa que eles tentaram fazer ontem e não puderam porque tiraram o Flávio do PL. Então, para nossa alegria, lembra do meme? O Flávio já está registrado. Aí, ó. Já temos candidatura registrada. Quem quer o resgate do Brasil das garras do PT está com Flávio Bolsonaro, presidente, e Alfredo Gaspar, vice. Então você está vendo aí, ó, Justiça Eleitoral, é a documentação de que o Flávio está aqui, né? O número do título eleitoral e CPF, não interessa para ninguém. Tanto Alfredo Gaspar quanto o Flávio. Registro de candidatura do partido 22PL, contendo demonstrativo de regularidade de atos partidários e os requerimentos de registro de candidatura. Pronto, tá certo. Hoje, Flávio já era oficialmente candidato pelo PL, entenda. Agora é também no TSE, certo? Bom, vou trazer aqui uma postagem que que o carteiro reaça, né? O Gil Diniz, ele publicou lá. Na verdade, não foi o Gil Diniz que publicou. Ele gravou, ele fez o vídeo e o Daniel Big House, ele publicou o vídeo do carteiro reaça, que eu vou trazer aqui para vocês, justamente sobre essa situação aí do Flávio, né?
Opa, cadê meu pai? Aqui. Tem um ponto aí. Princípio, a senha que vazou aí é do Missão, porque foi o Missão que fez a filiação. Qualquer um entra no sistema FiliWeb, só que aí você tem que ter a senha, ou seja, a pessoa que recebeu essa senha está identificada no sistema, está identificada na Justiça Eleitoral. Seja o presidente nacional, sejam os presidentes estaduais, sejam os presidentes municipais, quando for eleição municipal, essa pessoa que recebeu a senha, ela assinou também um documento sendo responsável por essa senha. Então, dá para saber que senha foi usada e quem foi o responsável. Mas, além disso, você tem que ter um mínimo de dados. Se sabe... Ó, vou voltar aqui rapidinho. Responsável. Mas, além disso, você tem que ter um mínimo de... ou também um documento sendo responsável por essa senha. Então, dá para saber que senha foi usada e quem foi o responsável. É isso que a gente quer saber. Não quero saber qual foi a senha, que a senha é particular. Eu quero saber quem foi o responsável que inseriu os dados. Mas quem foi o responsável que mandou inserir os dados? É isso que a gente quer saber. Porque isso vai ser varrido para debaixo do tapete, galera. Ninguém vai cobrar isso. Ou pouca gente vai cobrar isso. Na velha mídia, ninguém. Ninguém, porque o Missão é linha auxiliar do PT. A velha mídia não vai cobrar isso que eu estou cobrando aqui agora e que o rapaz aí também, esse senhor, estava cobrando. Mas vamos lá. Mas, além disso, você tem que ter um mínimo de dados, de número do título de eleitor, o número do RG, do CPF, se bem que hoje, como você falou, Paulo, essas informações mais ou menos são vendidas por aí, né? Então, não seria tão difícil assim. Mas, com essas informações mínimas e mais a senha do partido, você faz a filiação. Amanhã ou depois eu posso aparecer filiado no Missão, você pode, Paulo, Vitor, pode, os nossos assinantes, sem a gente saber, sem ter vontade. Aqui não interessa, que para nós não somos candidatos, não interessa. Mas, nesse caso, causa um prejuízo, como a gente está falando hoje. Quer dizer, em vez de a gente está falando de coisas importantes, a gente está falando de uma fraude que o Flávio foi vítima, nesse caso, que atrapalha o registro dele. Todo mundo vai ter o registro examinado e o Flávio vai ficar para trás porque tem que corrigir esse problema antes. Esse é o prejuízo jurídico para ele. Bom, como eu acabei de mostrar, não vai ter prejuízo jurídico nenhum, porque ele já está registrado no TSE. Mas como eu também tinha falado, é a digital da pessoa. Tem a senha e tem a pessoa. É muito fácil saber quem foi. O Missão deveria, inclusive, via público, o Missão, o partido deveria via público dizer, olha, foi esse cara aqui que foi o responsável, a gente está desligando ele do partido, porque isso é uma mulequeira. Mas até agora a gente não viu isso acontecer. E eu não sei se vai acontecer. Até porque, se esse moleque fez isso a mando de alguém importante no Missão, aí é que a gente não vai descobrir o nome do cara mesmo. Bom, aí ontem, o Fernando Holliday, que é ex-MBL, conhece as entranhas do MBL como ninguém, porque ele está lá desde a fundação, estava, né? Ele gravou esse vídeo aqui, ó. O Missão, partido do MBL, cometeu o crime mais burro da história da justiça eleitoral num ato de desespero para tentar travar a candidatura do Flávio. Só que eles acabaram sendo pegos com a boca na botija. O Partido Missão está dizendo que a filiação fraudulenta, na verdade, foi feita por outra pessoa que não teria nada a ver com o partido e que eles teriam tentado avisar Flávio 10 dias antes. Ou seja, eles sabiam pelo menos desde o dia 2 de agosto. Acontece que hoje, quando saiu a notícia de que Flávio não conseguiu registrar sua candidatura porque estava afiliado no Missão, eles apareceram surpresos em uma live dando risada. O sistema do TSE, o Flávio não conseguiu registrar a candidatura dele porque filiaram ele na Missão. Ora, se eles sabiam, como é que eles ficaram surpresos com a situação? Em segundo, há um problema nessa versão do Missão, porque é o seguinte, as filiações são registradas por um sistema chamado filia, que somente os representantes partidários têm acesso. Não basta simplesmente uma ficha aleatória chegar no partido e vai direto para o sistema. Não é assim. O partido é quem aciona manualmente o TSE para informar que aquela filiação foi feita. E quem diz isso é o próprio TSE.
sabiam que se Flávio se filiasse em outro partido, não poderia ser candidato à presidência da República. Mas como são um bando de moleques irresponsáveis e burros, óbvio que eles não perceberam que ficaria na cara que foram eles que filiaram o Flávio. Uma piada de muito mau gosto e que não deixa de ser crime. Agora a PF vai ter que investigar tudo isso e os culpados não vão conseguir escapar, não. Tomara, né? É o que a gente quer, que a PF investigue e que os culpados não escapem. Mas entre o que a gente quer e a realidade, existe um abismo. Essa galera tem costas quentes, cara. Vocês já pararam para se perguntar por que esse bando de retardado conseguiu fundar um partido político e Bolsonaro, como presidente da República, não conseguiu? Vocês nunca pararam para se perguntar isso, não? Essa facilidade que o Missão teve? Vocês veem alguém do Missão criticar a Suprema Corte, criticar Moraes, Gilmar Mendes? Kim Kataguiri era bolsista de Gilmar Mendes. Estudava de graça na faculdade de Gilmar Mendes, porque Gilmar Mendes deu uma bolsa a ele. Certo? Então essa galera tem laços umbilicais com a Suprema Corte. E isso, evidentemente, facilitou para que eles fossem virarem partido. E hoje são partidos e não vão criar problema, digamos assim, para a Suprema Corte em nenhuma hipótese. Mas vamos lá. Vocês viram aí que o Holliday, ex-MBL, está falando. A Polícia Federal tem que investigar, a culpa é do partido. O próprio TSE, eu trouxe a nota oficial ontem do TSE, dizendo que não teve hacker nenhum, que foi alguém do Missão. E é exatamente isso que o Camarote vai falar agora. Olha, primeira decisão correta do ministro Nunes Marques, né? Foi uma filiação falsa ao partido Missão, restabeleceu rapidamente a filiação do senador Flávio Bolsonaro ao PL, que é o seu partido. E ele é candidato à presidência da República, para que faça o registro da candidatura. Então, a decisão é retocável, porque está claro que houve uma fraude, né? E o Tribunal Superior Eleitoral falando que não foi hacker, foi alguém que teve acesso, que tinha linha de acesso ao Tribunal Superior Eleitoral, alguém do partido Missão. Então, é preciso, de fato, colocar... O partido nega, o candidato do partido, Renan, também nega participação nisso, diz que chegou até a alertar o senador Flávio Bolsonaro, mas o que houve, de fato, houve um fato consumado, ou seja, uma filiação falsa do senador Flávio Bolsonaro. Bom, eu quero só dar uns 5 centavos aqui de contribuição. Mas antes, sobre o hacker, que não foi hacker. E isso está passando batido por muita gente, e isso é importantíssimo a gente falar sobre isso. Mas antes, olha o que o Cadu comenta aqui. O subsistema do TSE utilizado para administrar candidaturas é o filia. O fluxo do processo resumido é esse. 1. O cidadão acessa o TSE com e-título ou conta.gov ou contagov.br. 2. O candidato emite registro diretório partidário. 3. Alguém com acesso de administrador do partido roda o acesso, aprovar, negar. 4. O registro, então, é enviado para o TSE para processamento, deferimento ou indeferimento. A tese de que Flávio Bolsonaro usou o próprio e-mail, ainda que o de senador, para filiar-se à Missão, não se sustenta, porque alguém do partido com acesso de administrador no filia precisava aprovar a filiação, e no site do TSE a informação de que esse acesso pertence ao presidente nacional do partido e ou administradores de abrangência inferior. Vá vendo. Falha número 1. Haveria suspeita se o e-mail utilizado fosse pessoal, @gmail, @outlook, @iCloud. Mas como esses dados são mais restritos, é mais um pilar que cai por terra, porque o e-mail de senador é público. Até porque, pela lógica, uma pessoa comum que nunca teve cargo político não tem e-mail institucional. Falha número 2.
podem mostrar logs, prints que está cristalino o que ocorreu. Quem aprovou a nomeação do Flávio à omissão foi o próprio Renan. Falha número 3. Eles dizem que o Flávio foi avisado. Ok, daremos o benefício da dúvida. Mas não seria mais fácil o Renan simplesmente clicar no recusar no formulário? Logo, foi má-fé. Bom, eu não posso acusar o Renan. Eu não sei se foi o Renan. Porque o próprio Cadu, ele diz, além do Renan, outras pessoas do Missão têm administradores de abrangência inferior. Então, se tem Renan e administradores de abrangência inferior que poderiam ter feito isso, eu não posso dizer que foi Renan. Ou foi ele, ou foi algum administrador de abrangência inferior. Certo? Isso é claro e cristalino. Não tem para onde correr. E, rapidamente, por que você acha que a Suprema Corte Eleitoral se apressou em dizer que não foi hacker? Você já parou para pensar nisso? Não foi hacker, não. Não foi hacker, não. Certo? Foi um Missão. Jogou o pepino para cima do Missão. E jogou para cima do Missão porque foi o Missão mesmo. Mas por que eles se apressaram em falar que não foi hacker? Porque se eles admitissem que um hacker invadiu o sistema do TSE, toda a argumentação dele de que a caixinha mágica é inexpugnável iria por terra. Já pararam para pensar nisso? Se o TSE admite, não foi omissão, não, foi um hacker. Aí, meu amigo, fudeu. Aí leou, lascou. Toda aquela argumentação, toda aquela narrativa, toda aquela anos e anos e anos e anos e anos, dizendo que a coisa é melhor do que o computador da NASA, foi por água abaixo. Então, não estou dizendo que é. Mesmo que tivesse sido um hacker, talvez eles não admitissem. Ou eu estou errado? Então é por isso que eles se apressaram a dizer, olha, não foi hacker não, viu? Não, aqui não tem negócio de hacker não. O problema é comissão lá. Ok? Esse é um ponto. Bom, aí, só para pontuar rapidinho aqui também, não foi só Flávio não, viu, galera? Não foi só Flávio não. Fraudador preenche ficha de filiação de Lula ao partido Democracia Cristã. Meu Deus do céu. Virou brega. Lula agora está filiado à Democracia Cristã. Era só o que faltava. Outra, detalhe, o Lauro Jardim traz hoje uma informação de que, além de filiarem Lula ao Democracia Cristã, filiaram Lula ao Missão. Lula foi filiado ao Missão também, igual a Flávio. Agora, sabe qual é a diferença, segundo o Lauro Jardim? É que quando o Renan Santos viu, bloqueou a parada. Não deixou o processo ir adiante. Quando o Renan Santos falou, tem Lula, tá querendo se filiar no partido, só pode ser maluquice, né? Então vou bloquear. E bloqueou. Por que ele não fez isso com o Flávio? Por que com o Flávio, ele ou um administrador deixou o processo seguir adiante? E com Lula não? Será que é porque justamente eles são linha auxiliares do PT? Eles não iam querer briga com os seus aliados? Porque foram 2 pesos e 2 medidas. 2 candidatos à presidência que tiveram 2 tratamentos diferentes pelo mesmo partido, o Missão. O Missão deixou o Flávio se filiar, mas não deixou Lula. Curioso, né? Bastante curioso. Só eu que estou dizendo, não. Coluna do Lauro Jardim. Eu não trouxe aqui porque eu já estou lhe traduzindo tudo que estava na coluna. Foi exatamente isso que aconteceu. Bom, como vocês sabem, ontem o nosso futuro presidente Flávio fez aquela live da quinta-feira e ele falou desse assunto, né? Da filiação dele. E eu quero trazer aqui agora. Vocês acompanharam aí hoje que teve uma fraude na minha filiação partidária, né? Tentaram, me filiaram, na verdade, ilegalmente a um outro partido. O sistema não quer a sua candidatura, né? Então, assim, e só para informar para todo mundo, ô Dani, na verdade estava chegando, porque houve mais uma mentira, dizendo que eu próprio teria tentado me filiar, que é uma mentira, obviamente, mas chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos, né, desse partido aí. É porque, como ninguém conhece, acaba que
A assessoria vê aquilo e acha que é spam, né? Mas eu imprimi um aqui para ler para vocês. Um dos spams que eu recebi desse partido no meu e-mail lá do Senado é de reclamando que não recebeu o meu pagamento em 10 dias. Quer dizer, além de fraudarem, aqui são centenas de meses por dia. Além de fraudarem a minha filiação, ainda estavam cobrando. E, gente, como se não bastasse, eu acabei de saber aqui, ó, são 7h33 da noite. Às 18 horas, eu recebi um outro e-mail oficial. Uma filiação ao PT. Tentaram me filiar ao PT. Pô, aí eu me senti ofendido. Não façam isso. Eu me demito. Não, eu não faço parte dessa organização criminosa de jeito nenhum. Então, mas, presidente, o candidato é tão bom. Pois é, até os adversários querem essa filiação. Estão brigando pelo seu pai. Não precisem brigar. Tá? Eu sou do Brasil, não sou de partido político. Tá? O som tá ruim aí? Eu tô segurando, não passo para ninguém o microfone, né? Vou atentar aqui. Então, Fernanda. Eu sou da Fernanda, amor. Eu estou pro Brasil. Te amo, meu amor. Deve estar assistindo minha live lá, que ela não perde uma. Bom, vocês viram aí, tentaram filiar Flávio no PT. No PT. Além de filiar no Missão, tentaram filiar no PT. Eu também não trouxe aqui, mas eu vi que o Paulo Figueiredo botou uma coisa muito engraçada no Twitter. Ele falou assim, depois que filiaram Flávio, aí ele publicou o seguinte, ele disse, agora sim, o Missão tem um candidato que tem voto. E é verdade, né? Com Flávio filiado, finalmente, eles podem ter um candidato que, de fato, tem voto. Mas vocês viram aí, né? O Missão disse que não, a gente mandou um e-mail para Flávio. Porra, meu irmão, o cara recebe 40 mil e-mails por dia, velho. Pô, eu que não sou ninguém, recebo e-mail pra cacete, recebo uma cacetada de mensagem no Twitter, no DM, né, do Direct Message. Uma cacetada de DM no Instagram. Imagine Flávio, mesmo. Quantos e-mails esse cara não recebe por dia, porra? Aí a assessoria olhou lá do Missão e falou, pô, isso aqui é spam. Nem deu bola. Certo? Mas vamos lá. Vamos lá, porque ainda quero falar bastante da Suprema Corte hoje. Mas ainda tem umas coisinhas interessantes, umas informações para trazer aqui para você. Uma delas é essa aqui, ó. Segundo o Republic, endereço de IP de quem registrou a filiação de Flávio Bolsonaro à Missão é de Minas Gerais. As coisas vão aparecendo. Já sabemos que é do Missão e agora sabemos que é do Missão em Minas Gerais. Quem? Não sei. A gente vai ter que descobrir isso mais para frente. Bom, aí vou trazer aqui a senhorita Thaís Herédia, lá da CNN, falando desse imbróglio aí. Opa, peraí, foi mal. Com essa informação no finalzinho do nosso programa. Mas eu quero começar a nossa saidinha aqui do Hora H tratando do que foi o grande destaque do jornal hoje, que foi essa confusão envolvendo Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, e o partido Missão, de Renan Santos. Aconteceu o seguinte, apareceu do nada que o Flávio Bolsonaro estava registrado no Missão e não no PL, e ficou impedido de registrar a sua própria candidatura pelo seu partido à presidência da República. Nós estamos a 2 dias do prazo final para o registro dessa candidatura. O que aconteceu exatamente, ninguém entendeu ainda. O Tribunal Superior Eleitoral, provocado pela campanha de Flávio Bolsonaro, reagiu rapidamente. Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, concedeu uma liminar, reestabelecendo a filiação de Flávio Bolsonaro ao PL, e aí, portanto, dando a ele a possibilidade de acessar o sistema do TSE e registrar a sua candidatura. O Missão está dizendo, o partido Missão, através do seu candidato, o Renan Santos, está dizendo que teria sido uma brincadeira ou alguma ação, uma atitude de má-fé vinda do campo do Flávio Bolsonaro. E a campanha do Flávio Bolsonaro está respondendo, tecnicamente, dizendo o seguinte, olha, o sistema do TSE, e o próprio TSE disse isso, que não foi um hack, não foi uma atitude de hacker, foi um registro usado com as credenciais dadas pela própria Justiça Eleitoral à Missão. Alguém do Missão que tinha credencial, a senha para acessar o sistema do TSE, fez a filiação do Flávio Bolsonaro ao partido. O Missão apresentou um print ali com vários e-mails que teriam sido enviados
pelo partido para a campanha de Flávio Bolsonaro. Mas pelo print fica claro que os e-mails, o primeiro deles foi logo no comecinho de agosto, foram enviados não para a campanha, mas para o gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Eles mostram ali que as mensagens foram abertas, foram até clicadas, meio que na tentativa de dizer, olha, nós tentamos avisar ao Flávio Bolsonaro que isso estava acontecendo. Não foi uma tentativa de aviso, foi, ali está, a sinalização é de que foi uma mensagem automática, vinda do sistema do Missão. Então, gente, assim, estou trazendo alguns detalhes aqui para dizer o seguinte, se foi má fé, se foi brincadeira, se foi crime, isso tudo vai precisar ser esclarecido. Também decisão do presidente do TSE, a Polícia Federal foi acionada, a Procuradoria-Geral Eleitoral também, esse caso vai ser investigado, com tudo sendo digitalizado, isso deixa rastro, então não vai ser difícil chegar na origem disso tudo. O que vai precisar ser respondido também é por quê? Por que alguém teria feito isso? E quase coloca a candidatura do Flávio Bolsonaro em risco, porque se ele não descobre hoje cedo, como aconteceu, ele não poderia registrar a sua candidatura à presidência da República pelo PL. Então, isso seria, aí sim, uma crise. E esse é o tipo de coisa que acontece no momento em que a confiança do sistema eleitoral brasileiro voltou a ser atacada, inclusive pela campanha do próprio senador. Atacada não, né, mas questionada, aquele encontro dele com embaixadores, enfim, depois ele se retratou, disse que confia no sistema brasileiro, mas tá vendo a delicadeza do negócio? E o Missão vai precisar explicar o que aconteceu, porque só mostrar registro de e-mail para o gabinete do senador, uma mensagem automática, e como eu disse com o Pedro Venceslau, escuta, ninguém viu lá que tinha o nome do Flávio Bolsonaro e resolveu ligar para ele para dizer, senador, você está fazendo mesmo registro aqui no nosso partido? Não fazia nenhum sentido. Então, muita coisa ainda para ser explicada. Pois bem, vamos para o nosso breaking news de último momento. Olha, esse é um movimento importante do governo brasileiro de iniciar formalmente... Bom, vocês viram aí, né? Vocês viram aí. Só para fechar esse assunto, porque temos outros assuntos importantes aqui para a gente falar hoje, vou lhe mostrar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente discutiu até agora, mas no fundo tem. É um videozinho bastante maroto. Olha só. Peguei lá com minha amiga Nani Barbosa. Um funcionário da subprefeitura da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, foi flagrado na tarde da última quinta-feira distribuindo panfletos com propaganda política da vereadora Amanda Vettorazzo, que ela oficialmente está no União Brasil, mas ela é do MBL. E coordenadora de campanha do candidato à presidência Renan Santos Missão. Tanto ele quanto o órgão público alegam que a panfletagem ocorreu durante uma folga. Vamos ver aí. O cara tá batendo. Ô, mano. Ô, Chiu. Você é servidor da prefeitura, não é? Tá panfletando pra Amanda Vettorazzo aqui no bairro, mano? E aí, tio? Mostra o papel aí, carai. Servidor, servidor da subprefeitura aí, exercício da função, panfletando aí, pra Amanda Vettorazzo. MBL aí, Ó o MBL como trabalha aqui na subprefeitura da Vila Mariana aí, Tá de férias? Mas tá panfletando, pai. Qual o teu nome, tio? Qual o teu nome? Eu sei qual é o teu nome, tio. Então é isso aí, Servidor da subprefeitura da Vila Mariana panfletando para Amanda Vettorazzo. Pois é. Não sei se o cara estava de férias ou não. Ele está dizendo que sim. O partido diz que sim também. Mas eu não confio nesses caras, pô. Eu não confio nesses caras. Então, esse é o MBL, viu? Esse é o MBL.